Salve galera, no vídeo de hoje eu resolvi falar de um assunto um tanto quanto sério, então não sai daí, assiste esse vídeo até o final. Você quer uma dica? Se liga aqui no Surf Dicas. Bom galera, não é porque o assunto é sério que eu vou dar um tom de tristeza ao vídeo, né? Por mais que o assunto seja sério, eu acho que a gente tem que tratar sobre esse assunto com um certo tom de leveza. Eu acho que esse assunto ele é muito importante, eu sempre quis falar sobre o tema, porém eu sempre tive aquela barreira, já que a gente tem um canal de surf e talvez não se encaixe a temática ao tema proposto do canal, né? Mas galera, o mais sinistro é que eu comecei a reparar que o assunto, esse assunto ele tá presente em cada área, para cada tipo de pessoa, para cada área de atuação, para cada esporte, enfim. Então isso foi o que foi me dando coragem para falar sobre o assunto. A depressão, para quem não sabe, é um tipo de tristeza profunda que acontece nas pessoas sem sequer um motivo muito certo. Tipo, a depressão simplesmente ela acontece. Por mais que às vezes esteja acontecendo mil coisas maravilhosas na vida dessa pessoa, essa tristeza profunda sempre chega e deixa a pessoa para baixo. Quanto mais as pessoas deixarem essa doença, né, porque é uma doença, a depressão, florescer dentro de si, não cuidar disso, mais agravante isso vai ficando. E nas piores das hipóteses as pessoas começam a ter pensamentos suicidas. Então a doença é realmente muito perigosa. E aí foi pensando nessa parada que criaram o tal do Setembro Amarelo, né? Que é um mês que eles criaram contra o suicídio, enfim. Foi pensando nessas pessoas, nas pessoas que sofrem desse tipo de doença. Não só a depressão, como outras doenças que podem levar ao suicídio, doenças psicológicas, né? E aí então criaram o tal do Setembro Amarelo para que o mês de setembro se tornasse um mês de campanhas, de mais campanhas sobre valorização da vida, né? Para que as pessoas que passam por isso repensem e conversem e procurem ajuda para tentar salvar o máximo de vidas possíveis, né? Tá, agora porque eu, Derek Cruz, né, Surf Dicas, resolvi falar sobre esse assunto, né, sobre o suicídio. Tudo começou, na verdade, quando eu comecei a reparar que o assunto estava muito mais presente do que eu imaginava na vida de vários surfistas. E quando a parada entra no nosso universo, né, naquilo que a gente está convivendo, a gente começa a parar para pensar e fala, caraca, a parada existe mesmo, a parada é real. Um dos casos mais famosos, né, no nosso universo, no meio do surf, foi do surfista Andy Irons, que na verdade ele não cometeu um suicídio, ele tinha um transtorno bipolar, e aí por conta do transtorno ele veio a fazer o uso de medicamentos controlados de maneira descontrolada, junto com o uso de drogas, e aí infelizmente ele veio a falecer de overdose por conta de uso desses medicamentos e esse tipo de substâncias. Mano, eu não vou ser hipócrita, eu vou falar bem a real. Na época que a parada aconteceu, eu pensei muito sobre isso e fiquei refletindo naquilo e eu cheguei a culpar o Andy Irons por muito tempo, pensando, cara, o cara tem tudo o que ele quiser, ele vive a vida que muitas pessoas sonham. Pega a onda que ele quiser, a hora que ele quiser, no lugar que ele quiser, e o cara pega e faz isso. Então nada daquilo fazia sentido na minha cabeça. E só depois de alguns anos de muito pensar e repensar sobre o assunto, depois de assistir o filme do Andy Irons, que foi algo que me ajudou muito a entender isso, foi que eu fui reparar que o cara não estava bem, que na verdade ele estava sofrendo e que ele estava doente. Afinal, quem em plena consciência, um cara que tá bem, uma pessoa normal, assim, né, por se dizer, faria uma coisa dessas com a própria vida, né? Usaria drogas ao ponto que ele sabia que aquilo ia matar ele. E ele tava ali, de certa forma, é um certo suicídio, né? Um suicídio mais lento. E talvez até pior, porque leva muito mais tempo para a coisa acontecer de fato. Então eu passei a compreender que realmente ele não estava bem, e que não foi um vacilo, como que eu pensei ali logo que entendi sobre o caso. Bom, aí continuando, né, em 2017 a gente teve o caso do Jean da Silva, que era um surfista profissional, que tirou a própria vida com 32 anos. O Jean foi campeão brasileiro em 2010, ele era um cara muito conhecido, e o mais sinistro de tudo, por incrível que pareça, todos amigos, parentes que falaram sobre o assunto depois que aconteceu, nenhum sintoma de que ele estava mal, de que ele estava precisando de ajuda, de que ele estava depressivo, de que ele pensava em se suicidar. Porque o cara, ele era
total positive vibrations, era um cara que era só alegria, todo mundo falou que onde ele chegava era a risada certa, que ele alegrava o pessoal, e mesmo assim ele fez o que fez. Bom, e continuando, né, no começo do ano agora, 2019, a gente teve o caso de Sunny Garcia. Sunny Garcia, pra quem não conhece, um havaiano super respeitado, também foi campeão mundial, assim como Andy Irons. É um cara super conhecido no Havaí, super respeitado no mundo inteiro. E em abril desse ano, né, de 2019, Sunny Garcia tentou se suicidar, né? Ele tentou tirar a própria vida. Inclusive, alguns noticiários, alguns jornais brasileiros chegaram a publicar que Sunny Garcia havia morrido. Mas depois de algum tempo, alguns amigos e familiares de Sunny Garcia desmentiram a notícia. Inclusive, até no Surf Dicas a gente chegou a publicar, porque páginas respeitadas publicaram, então a gente achou que a notícia era verídica logo na primeira hora que tudo aconteceu, mas graças a Deus, depois de algum momento assim, desmentiram isso, e aí as páginas retiraram do ar, e a esperança voltou à tona, né, do Sunny Garcia sobreviver a essa, e graças a Deus, ele tá aí, tá se recuperando até hoje, mas fica aí as sequelas, né, e fica o susto pra todo mundo. Então, por todos esses motivos que eu já tô há algum tempo querendo fazer um vídeo com o assunto, com essa temática, né? Porque, de certa forma, eu me sinto responsável em trazer, em levar conteúdo de qualidade até vocês. E outra parada muito sinistra pra mim, assim, é que eu já recebi várias mensagens de inscritos do canal que disseram que venceram uma depressão por conta do conteúdo que eu criei aqui no canal, cara. Então, olha a responsa que eu tenho nas minhas mãos como um influenciador digital, essa responsa que eu trago. Então, seria desumano se eu não fizesse um vídeo tratando sobre esse assunto. Com certeza, essas mesmas pessoas que me enviaram esse tipo de mensagem também foram responsáveis por manter o canal vivo até hoje, já que foram essas pessoas que deram energia para mim ter vontade de continuar produzindo conteúdo para vocês. Claro, continuar trazendo energias positivas para todos que acompanham a gente, afinal, esse sempre foi o propósito inicial do canal. Há algum tempo atrás, um mês e pouco atrás, eu tinha ficado quase 2 meses sem entrar no mar, sem vontade de entrar no mar. Eu tava com 3 pranchas novas em casa, pensa nisso, 3 pranchas novas em casa, e eu não tinha a mínima vontade de entrar no mar. Eu não tinha a mínima vontade de pegar a câmera pra gravar um vlog, por exemplo. Eu não tinha vontade de fazer basicamente nada, cara. E eu comecei a parar pra analisar e tentar entender o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo com a minha cabeça naquele momento. Então eu me dei conta de que eu estava passando por momentos de perda na minha vida, né? Meu pai que foi viajar, foi morar lá longe de mim, então provavelmente eu vou ficar bons meses sem ver o meu pai, que a gente sempre foi muito colado, muito junto. Agora minha mãe que tá indo também, né, ficar com meu pai, eu tô muito feliz por eles, afinal eu sempre quis isso pra eles e graças a Deus isso tá acontecendo. Eu tenho certeza que eles vão levar uma vida muito boa pra onde eles estão indo, mas queira ou não, eram pessoas que estavam muito próximas de mim, né, o tempo todo. Aí além disso, a perda de um amigo que eu considerava como um irmão e eu imaginava que ele também considerava, mas as coisas não aconteceram como eu gostaria que tivesse acontecido, e isso pra mim foi muito doloroso também. Uma pessoa que estava sempre comigo, então várias coisas estão acontecendo que andaram me deixando pra baixo. Só que o mais importante foi eu parar pra pensar, cara, o que tá acontecendo? Por que eu estou assim? Porque a vida, queira ou não, ela é feita de mudanças, né? O que é hoje, amanhã já é outra coisa. E a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Mas infelizmente, muitas vezes, nosso cérebro não consegue se moldar tão bem a essas mudanças, ou se moldar tão rápido, né? Essas mudanças. Então eu comecei a parar e falar, cara, eu não tenho vontade de surfar, cara. Eu não sou assim, mano. Eu não tenho vontade de surfar, não tenho vontade de gravar, de pegar na câmera. E aquilo pra mim era estranho, mano. Só que o mais importante, acho que foi eu parar pra fazer essa análise. E, cara, a vida, ela é feita de pequenos momentos, né? A gente tem que viver nada mais, nada menos do que o agora. Uma vez que a gente fica vivendo o passado, a gente vai sofrer com nós mesmos, tentando viver o passado ou reviver o passado. O que passou, passou e já era. E quando a gente sofre de ansiedade, eu sofro de ansiedade. Eu ainda tô tentando me adaptar a isso, eu tô
cada dia treinando pra melhorar minha mente, né? Acho que a gente tem que cada dia tentar melhorar a nossa cabeça, a nossa mente. Então, a partir do momento que a gente tenta viver o futuro ou fica ansioso demais pelo futuro, isso também vai atrapalhar o nosso consciente, vai atrapalhar o nosso psicológico e pode desencadear em outros problemas, né? Cara, o futuro só pertence a Deus, então a gente tem que viver o nosso momento, o aqui e o agora. Quando eu comecei a fazer isso, viver o meu momento, interpretar as mudanças da minha vida, o que estava acontecendo comigo, eu comecei a entender o meu lugar, comecei a meditar mais, né? A pensar mais, relaxar mais dentro da minha mente e comecei também a interpretar, a entender o meu papel no meio dessa zona toda, nesse turbilhão de sentimentos e pensamentos e loucuras que é a nossa vida. E aí eu me liguei que o meu papel era realmente levar as boas energias até as pessoas. E uma vez que eu não estava com boas energias, como que eu ia cumprir o meu papel? Então não tinha sentido eu ficar dessa maneira. E foi pensando nisso que eu comecei a pensar, cara, como que eu vou tirar as pessoas daquele mundo, daquela caixa? Como que eu vou levar a alegria até a casa das pessoas? Tirar sorrisos de pessoas através de vídeos, de nossos vlogs, das nossas aventuras, das nossas loucuras? Se eu tiver mal, isso não tem sentido algum. E então eu caí em mim e falei, cara, esse não sou eu. Mas é claro, tudo isso eu também só consegui por conta de ajuda de outras pessoas, né? Por conta da Dai, que tava sempre ali comigo, amigos, as pessoas que estiveram ao meu lado, inclusive os inscritos do canal, sempre mandando mensagens positivas pro canal, foi o que fez eu parar pra refletir e pensar qual é o meu papel no meio disso tudo. E é graças a essas pessoas que eu tô aqui produzindo conteúdo, que eu tenho vontade de produzir, que eu quero produzir cada vez mais. Eu sei que o canal vem meio parado, mas eu tô muito focado em reestruturar tudo para cada vez produzir mais e trazer mais conteúdo bom, com qualidade para vocês. Tá, mas o vídeo não foi para falar de mim, não foi para falar da minha situação, não foi pra falar de nada disso. Eu só usei isso de exemplo para explicando sobre a temática do vídeo, né? Que às vezes uma pequena tristeza nossa pode se agravar e virar um caso muito pior e de repente uma depressão, e de repente de uma depressão um caso pior, que é o caso de suicídio, que é a temática do vídeo por conta do Setembro Amarelo. Mas a mensagem que eu quero deixar no vídeo é que, cara, muitas vezes essa tristeza, essa depressão, assim como no caso do Jean da Silva lá, né, que faleceu aos 32 anos, ela não é notável. O Jean era um cara super sorridente, super alegre e ele cometeu suicídio. Então, às vezes você tem um brother do teu lado que é um cara muito firmeza, tal, e que às vezes ele tá precisando trocar uma ideia, tá precisando conversar e você deixa de conversar porque o nosso dia a dia, hoje em dia, né, a gente é tudo muito corrido, a gente não tem tempo pras pessoas, a gente não tem tempo pra nada. E às vezes, nessa falta de tempo, uma simples conversa a gente deixa de salvar uma vida. Tipo, às vezes você não sabe como lidar com essa pessoa, não sabe como conversar, que tipos de conselhos dar pra ela. Talvez só de você ouvir essa pessoa, ouvir os problemas dela, você já pode estar salvando uma vida. Então faça o seu papel como um amigo, como um brother, como um irmão e converse mais com essas pessoas. Eu procuro muito conversar com meus amigos, tipo, porque eu sei que todo mundo passa dificuldade. Eu passo dificuldade, você passa dificuldade, todo mundo passa dificuldade. E nem sempre as pessoas hoje em dia têm tempo pra ouvir os problemas do outro. Já que todo mundo tem problema, mano, eu vou ficar ouvindo o problema do cara, eu também tenho problema, o problema é dele. Então esse acaba caindo nesse senso comum. E não, cara, ouça o problema do seu amigo e de repente você pode aprender com o problema dele, ele pode te ajudar no seu problema e tudo vai se resolver de maneira mais simples. E aí, ainda falando sobre o suicídio, muitas pessoas interpretam o suicídio em si como um ato de fraqueza. Algumas pessoas interpretam como um ato de coragem, né? Porque tem que ser corajoso para tirar a própria vida. Mas a grande verdade sobre o suicídio é que, na verdade, o suicídio é um ato de desespero. O suicídio é como se você tivesse... Eu tô aqui nesse apartamento. Ali no meu quarto tem uma sacada. Claro que se eu pular daqui, no primeiro andar, eu vou no máximo torcer o tornozelo. Mas vamos supor que aqui seja no 15º andar, sei lá. O suicídio, ele nada mais é do que a gente dentro desse apartamento e de repente o prédio inteiro fica em chamas
e a gente tá na sacada, a sacada é o único lugar que não tá em chamas, mas a chama tá vindo, não tem saída, não tem por onde a gente ir, e a nossa única saída é pular da sacada. Então é um ato de desespero, e a mesma maneira a gente tem que interpretar o suicídio. A pessoa não vê um caminho, não vê uma saída. E muitas vezes a gente trocar ideia com as pessoas, ouvir mais as pessoas, além de nos tornar mais humanos, também pode salvar vidas. Então, às vezes você não sabe, mas às vezes só por você ter ouvido o teu brother, você pode ter salvado a vida dele. Isso é muito louco. Isso não tem preço. E você pode nem saber, às vezes pode ter sido só uma conversa também. Às vezes o brother nem tinha nada de pensamento, nem de depressão, nem de nada. Ele só tava triste ali no momento, queria trocar uma ideia. Mas você fez o teu papel, cumpriu o teu papel, trocou ideia com ele e com ela, sei lá, teu brother, com as sisters, enfim. Faça o teu papel, seja essa saída de emergência que a pessoa precisa naquele momento de desespero. Já pensou? De repente ela tá ali na sacada pra pular e vem, sei lá, um helicóptero e com um bombeiro pendurado. Seja esse cara, salva essa pessoa. E também quero deixar bem claro que eu quero que o Instagram se torne uma válvula de escape também pra essas pessoas. Então a gente tem aí 20 mil seguidores no nosso Instagram. Aqui no YouTube é mais difícil, mas também pode ser um meio de comunicação. Mas se você precisa conversar, não tem com quem conversar, eu quero deixar o nosso Instagram disponível, o nosso direct, pra você enviar mensagens, trocar ideia. Eu tô sempre respondendo a galera e pra mim, conversar com vocês vai ser muito show de bola. Se eu puder te ajudar a driblar esse assunto. Eu não sou nenhum psicólogo, não manjo nada disso. Posso ter falado várias besteiras aqui no vídeo. Se tiver algum psicólogo e puder dar uma ajuda no vídeo, aí no conteúdo que a gente tá produzindo pra auxiliar como lidar com isso, se tiver links para as pessoas entrarem, páginas que ajudem a lidar com essas situações, por favor, deixem nos comentários, porque eu acho que isso é muito importante. Mas se quiserem um ombro amigo, alguém para trocar ideia, o nosso Instagram, o @surfdicas tá aí e tá disponível lá para você entrar, chamar a gente, trocar ideia, falar sobre esse e outros assuntos, sobre o que vocês quiserem, beleza? Cara, compartilha esse vídeo. Se de repente esse vídeo salvar uma pessoa, a gente já tá no lucro extremo, assim. Eu acredito que a gente não vai ter o retorno, assim, tipo, uma pessoa foi salva por conta desse vídeo. Mas eu acredito que esse vídeo pode sim salvar pessoas de problemas psicológicos ou até mesmo de um caso como um suicídio, cara, que é algo mais pesado. E, cara, a vida é muito boa, cara. A gente passa por dificuldades. Mas se fosse tudo fácil, velho, não ia ter graça, tá ligado? Se fosse tudo de mão beijada, não iria existir a conquista, não iria existir o desafio. Então as coisas têm que ter desafio, tem que rolar essa aventura. Eu sei que muitas vezes a vida é dura, mas, cara, a vida tá aí pra ser vivida, pra gente aproveitar os melhores momentos e viver o agora. Não vamos viver o ontem, nem o amanhã. Vamos viver o agora, galera. Bom, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que você compartilhe esse vídeo. Não esquece de deixar aquele aéreo no like, porque ajuda a gente demais, cara. A tá produzindo mais e mais e mais conteúdos pra vocês, beleza? Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos. Acho que é importante. Ou compartilha só lá na sua timeline do Facebook. Às vezes uma pessoa viu, já beleza, já uma pessoa que não tava ali num dia legal, às vezes pode trazer melhoras pro dia dessa pessoa, deixar ela mais contente, mais pensativa, refletir mais e de repente até, se uma pessoa ajuda a outra, talvez uma pessoa vê o vídeo, quer ajudar a outra, essa pessoa é ajudada e nem viu o vídeo, mas vai querer ajudar a outra, sei lá, pode virar uma bola de neve do bem, sabe? Então não esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. E, mano, deixa o aéreo no like nesse vídeo, que ajuda a gente demais, fortalece muito. E muito obrigado, galera. Valeu a todos, tamo junto. Aloha e boas ondas. E muita paz, muito surf, boas energias, boas vibrações.